Então a gente aliás, o próprio Jó é bem interessante também. Jó é muito antigo, né? Também tem uma relação com Deus diferente. Ele teve, na verdade, pelo processo que passou, um amadurecimento. Ele disse, olha, só com os ouvidos eu ouvia falar de Deus, agora os meus olhos o veem. Eu conheço Deus, eu sei que o meu Redentor vive, que por fim ele se levantará sobre a terra. Então ele já começou também, por Deus, né, a ser amadurecido. Então a gente percebe que poucas pessoas, Davi, outro também que entendeu a relação com Deus, assim, de uma maneira, Davi era fora do seu tempo, né? Davi entendia, de fato, ele sabia da graça e do caráter de Deus. Tanto é que, enquanto os outros estavam assim, com um medo lascado de Deus, Deus vai fulminar, vai mandar o raio, vai abrir a terra, vai engolir todo mundo, e aquela coisa toda. E Davi disse, não, eu prefiro cair na mão de Deus, que muitas são as suas misericórdias, do que eu cair na mão dos homens, né? Senhor, não retire de mim o teu Espírito Santo. Olha só, ele confiava na graça de Deus, ele entendia a relação que ele tinha com Deus, né? Então, a gente percebe que pouquíssimas pessoas em toda a história do povo de Israel, eles compreenderam um pouquinho melhor do que todos os outros. E mesmo assim, eles ainda não tinham a revelação maior, que é o Evangelho na boca de Jesus, na vida de Jesus, exemplificado humanamente pelo próprio Cristo, que veio trazer um modelo, assim, seria impossível, né, mais claro, a vontade de Deus. Seria impossível. Então Jesus veio e trouxe essa revelação e os apóstolos vieram trabalhando a mensagem de Jesus de uma maneira mais teológica, vamos dizer assim, mais organizada, né? Nesse sentido de doutrina. Jesus deu exemplo. Jesus mostrou quem era o Pai para o povo. Ó, não é esse que vocês estão pensando, não. É parecido com os deuses pagãos. Ele tem mais poder, porque ele é criador. Não, não. Ele é Pai. Primeiro é Pai. Olha a relação que ele já vai trabalhando. Quem era, que povo, que religião, né? Nem o judaísmo não ousava tratar Deus com essa intimidade. Abba, Pai. Quando Jesus ora, ele usa essas expressões, né? Seria mais ou menos o equivalente assim, papaizinho, painho, paizinho, pai querido. Seria essa ideia do Abba, Pai, né? E quando ele começa a orar, ele diz, Pai nosso que estás no céu. E a relação que ele tinha com o Pai era um negócio assim, diferenciado, Jesus. E ele ensina isso, tenta ensinar isso para os seus apóstolos, né? Em relação com ele mesmo, que quando os apóstolos perceberam que ele era o próprio Deus, falaram, nossa, então calma aí. Aí Jesus disse, não, eu não quero que vocês me tratem como Senhor, vocês me chamam de Senhor e fazem bem, porque eu sou mesmo, mas eu quero que vocês sejam os meus amigos, porque ao servo não se é revelado tudo, mas os amigos sim, e eu não chamo vocês mais de servos, e sim de amigos, né? João capítulo 15. Então a gente percebe, amados, que isso vai sendo trabalhado, porque era a mente do povo, e a mente do religioso hoje. Então, não muita novidade. Pouquíssimas pessoas, inclusive, infelizmente, têm uma compreensão melhor, né, do Evangelho. A grande maioria ainda vive numa lógica religiosa, com medo de Deus, pensando que qualquer momento vai ser lançado no inferno, que se não fizer as coisas certinho, direitinho, né, o Satanás vai vir atropelando, Deus vai pesar a mão. É umas ideias assim muito loucas mesmo, coisa de doido, né? Enfim. Mas o Antigo Testamento, como a gente está estudando o Antigo Testamento, a gente vai percebendo que havia muitos ensinos. E ensinos, de fato, que são ensinos que cabem hoje. Ensinos que o Antigo Testamento é palavra de Deus, né? A gente não está falando, não, o Antigo Testamento não presta para nada? Claro que não. Senão eu não ia nem estudar com vocês o Antigo Testamento. Não, vamos estudar só o Novo Testamento e está tudo certo. Claro que não, né? Existem os ensinos lá, que esses ensinos são válidos para nós hoje. Por quê? Pelo menos os ensinos que nós estamos pegando são ensinos, a gente chama de ensinos morais de Deus. Mas não nessa moralidade que a gente, né, muitas vezes imagina. Moralidade, regras e austeridade. Não, eu estou falando moral no sentido de virtuoso. Então, Deus nunca mudou nesse aspecto. É o caráter de Deus sendo ensinado para nós através dessas passagens bíblicas, enfim, de todo o Antigo Testamento, né? Porque assim, não é que havia outras leis, mas a lei de Deus, ela tinha aspectos diferentes. Tinha 3 aspectos, pelo menos. Na lei, né? Tudo que Deus passou para Moisés,
E aí, a partir dessa lei de Moisés, é que os judeus viveram. Então, existem 3 aspectos na lei de Moisés, ou na lei de Deus. O aspecto chamado de religioso ou litúrgico, o aspecto moral e o aspecto civil. Na lei de Deus havia, então, ordens, regulamentos e instruções para como se adorava a Deus, como que você tinha que se aproximar de Deus. E aí sim, Deus sempre tentando preservar esse povo ou formar um povo que fosse diferente dos pagãos, né? E aí você tinha, então Deus estava ensinando, você não pode se aproximar de qualquer forma, Deus é santo. Então Deus estava ensinando o seu caráter e a sua santidade, através de muitas figuras, de muitas situações. Se pegasse lá no morto, no cadáver, não podia. Por quê? Você estava se aproximando do Deus da vida. Você teve contato com o morto. Então você precisa entender que a morte não faz parte da vida com Deus, né? Tava lá uma pessoa que tinha lá um sangramento, também liturgicamente, cerimonialmente ela estava impura. Então o ensino de Deus nesse aspecto litúrgico é para ensinar às pessoas que eles estavam se relacionando com um ser santo, puro. Essa é a questão. Aí você tem o aspecto, eu disse, não vou falar na ordem, o aspecto civil. Tinham leis lá, regulamentos, para ensinar o povo como viver em sociedade. A honestidade, a generosidade, a justiça, né? Então, como que as leis de Deus são perfeitas no amar o próximo, você ter muita coisa e outro não ter nada, você ir lá e socorrer e repartir, né? Tentar criar uma sociedade onde a justiça, no sentido de isonomia ou igualdade, fosse lá estendida para todo mundo, e não a desigualdade, né? E não a injustiça. E as pessoas terem os direitos, que nós chamamos hoje de direitos legais, de se defender, e de não ser presa, não ser espancada, não ser torturada, enfim. Então, é a lei civil. E você tem a lei moral. Então, a lei moral é ensinar, de fato, as virtudes, que não mudou. Não mudou. Amar o próximo, não matar, não roubar, não cobiçar, né? Então, assim, não falar mal da pessoa. Então, são leis de Deus moral. Essa permanece porque está trazendo a moralidade, o caráter de Deus, né? Características de Deus, virtudes de Deus. Isso não muda. Agora, cerimonial já não cabe mais, porque cumpriu o seu propósito, que era ensinar o povo que Deus era santo. E isso em Jesus foi cumprido, né? Que Jesus revelou. E a lei civil, muitas coisas, os países democráticos vivem baseado as leis na lei de Moisés, irmãos. Pega a nossa lei, a nossa Constituição, elas ainda permanecem. Ou seja, as leis de Moisés, muitas delas, né? Muitas, não todas, mas estou falando dessas que nós usamos. Por exemplo, a questão do homicídio culposo e doloso, isso vem da lei de Moisés. Você tinha penas diferentes, porque a gravidade era diferente. Enfim, você tem lá um monte de lei que ainda é aplicado hoje, que é a lei civil. Como que a gente vive em sociedade? Então, se a gente não distinguir todas essas coisas, aí a gente se atrapalha tudo. Atrapalha todo, né? Amados, eu vou fazer o seguinte. Porque se eu continuar e eu entrar no livro de Esdras, eu acho que eu não vou conseguir nem falar da metade e vai ficar meio embolado. Né? Que eu falei um pouco do finalzinho do livro de Crônicas, que é o que faltou, e a gente entrou nos assuntos aqui que não necessariamente não tinha a ver com o livro, mas, lógico, assunto bíblico, né? Eu até peço desculpa aqui, eu que descambei aqui e falei um bocado de coisa que não era a proposta da aula. Mas vamos fazer o seguinte, a gente para por aqui e na aula que vem, então, a gente começa com o livro de Esdras. Pode ser? Você acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa, a cada dia mais, reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus te abençoe.